no direito sistêmico, a gente vê isso. Qual é a real necessidade? Então, quando alguém vem com uma ação trabalhista, por exemplo, é como se a gente fosse assim, o operador do conflito. Olha, sabe o médico quando vai fazer uma operação? Aí vamos imaginar que ele vai fazer algo assim, um ponto bem específico ali na barriga. É um pontinho bem pequenininho que ele precisa abrir. O que ele faz? Ele pega o iodo assim, ele passa na barriga toda. Ele vai desinfetando tudo ali. Mesmo que ele vai chegar só lá naquele pontinho específico. Então, olha, se a gente imaginar esse conflito, então nós vamos limpando toda essa parte para chegar no essencial, para chegar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente movimenta algo, e eu sempre uso essa palavra de reconciliação, naquilo que reconcilia. Então, aquilo que realmente une o que estava separado. E uma vez eu conversando com uma professora, ela falou assim, não, Marcos, você às vezes você sonha, porque não é reconciliação. No máximo, uma conciliação. E eu disse para ela, olha, eu acredito na reconciliação. Mas quando eu falo de reconciliação, eu não necessariamente estou pensando numa reconciliação com o outro, mas uma reconciliação que passa, primeiramente, por você mesmo. E ontem a Simone trouxe algo para nós aqui, quando ela falava do sozinho. Né? Simone falou muito ontem, assim, foi muito bonito, do estar sozinho. Né? Esse estar sozinho e passar por tantos caminhos existentes em você mesmo, sozinho. E a partir daí, pronto. Aí eu até coloquei no comentário, uma vez eu fiz uma pergunta parecida para a Sofia, sobre o sozinho, né? Sobre sentir-se sozinho. O que é isso? E aí, se a Mimança tiver, depois a Mimança me corrige. Porque a Sofia me respondeu fazendo um trocadilho com os termos em alemão. Sozinho, em alemão, significa allein. Allein. Sozinho. E ela fez o trocadilho falando sobre o alles ein. Palavras bem parecidas. Allein e alles ein. O allein é o sozinho. O alles ein significa todos o todo. Então, até que ponto você realmente está sozinho ou você foi para um lugar onde você se conectou de uma forma tão profunda com o todo? E aí já não existe esse sozinho. Existe um caminho percorrido dentro de você mesmo. Então, ontem, quando a Simone falou isso, eu lembrei que a Sophie tinha comentado isso comigo. E na hora, assim, mesmo sem entender, porque constelação familiar também tem isso, né? Você não entende muito, mas tua alma dá aquela respirada, assim. Aí a Sophie perguntou se era o suficiente, eu disse que sim, era o suficiente. E realmente foi, mas precisou de um tempo para que aquilo chegasse de uma forma profunda dentro de mim. E quantas vezes dentro da constelação familiar, o que a gente precisa é dar-se esse tempo, né? Dar-se esse tempo na presença. Né? Estar presente para que você possa receber aquilo que está diante de ti. E muitas vezes eu falo dessa presença porque nós que estamos dentro do Poder Judiciário ou os operadores do direito, essa presença ela é fundamental. Né? É esse outro caminho que nos leva a entregar uma solução. Porque eu preciso sair do piloto automático. Não tem como prosseguir no piloto automático e realmente entregar o que a gente chama do direito de a paz social. Nossa, parece até sonhador. Mas quando nós estamos presentes, aí você pode encontrar aquilo que você pode fazer, se é que você tem que fazer naquele momento. Eu me recordo agora de um curso também que a gente estava fazendo com os magistrados, e aí era só para magistrados. E era para falar sobre o direito sistêmico. Então, o que eu queria levar, assim, nesse aspecto nós estávamos falando sobre ordens da ajuda. O que eu queria levar era justamente assim, uma postura que auxilia esses magistrados também, de uma outra forma. E aí, durante o intervalo, duas juízes estavam conversando, e como eram magistrados da Justiça Federal, né, o trabalho na Justiça Federal, eles estavam falando de uma mulher
que estava grávida e que foi forçada a ingerir droga, né, para uma mula para passar essa droga pelo companheiro ali. E ela foi pega. E aí chegou, era tráfico internacional, né, porque estava próximo ali do Paraguai, a droga vinha do Paraguai. Ela foi pega e aí, na sala de audiência, uma mulher grávida contando essa história e a magistrada estava relatando para outra, nossa, que situação difícil. E sim, é uma situação difícil. E quantas situações difíceis os magistrados, por exemplo, têm que encarar. E aí eu aproveitei isso daí e chamei a magistrada para fazer um exercício sistêmico sobre as ordens da ajuda. Então, assim, eu falei, olha, você que é a magistrada, você representa a magistrada. Mas ela já era uma magistrada mesmo. E você, aqui, a outra magistrada, representa uma pessoa que precisa de um auxílio, que bateu as portas do Poder Judiciário, e tem uma história difícil, né? Talvez como essa pessoa que vocês comentaram aí, uma mulher grávida que precisou ingerir drogas e que agora está presa. Ok. Eu falei, apenas se olhem. Apenas se olhem. E não é que nós estávamos trabalhando com magistrados que já conheciam a constelação familiar. Então, até esse olhar, até estar presente e olhar o outro, já era um movimento exigente. Mas elas estavam dispostas ali e se entregaram. E aí eu falei para a magistrada que estava representando a magistrada, eu disse assim, olha, você apenas internaliza a postura, você não precisa nem dizer, mas você internaliza a postura assim, olha, eu sei o que você precisa e eu vou te ajudar. Eu faço algo por você. Mesmo que você não entenda, internalize essa postura. E dava para ver que ela estava bem assim magistrada no sentido de, olha, eu posso fazer algo aqui e vou fazer algo por você. E a outra pessoa apenas olha. Passou um tempo, eu perguntei para essa outra pessoa, como é para você olhar para ela assim? Aí ela disse, eu não quero a ajuda dela. E aquela magistrada que estava representando a magistrada mesmo que ia ajudar, ficou muito surpresa. Ela disse assim, como? Assim, como? Eu estou aqui toda disponível para te ajudar, sei o que você precisa, ou penso que sei que você precisa, porque quando eu faço essa interpretação, eu também faço de acordo com o meu sistema e com tudo que eu recebo desse sistema, e você não quer a minha ajuda? Aí eu falei, agora nós vamos tentar uma outra postura. Vamos ver se muda algo. Então, respire um pouquinho aí, dê um tempinho. Agora você que é a magistrada, você internaliza assim a postura de, assim, diga internamente, olha, aqui eu sou apenas a magistrada e tenho uma tarefa a desempenhar. Só isso. Ela me olhou também como se não estivesse entendendo. Eu falei, internaliza isso. Apenas internaliza isso. Sem entender, porque daí é bom porque a gente sai também desse plano racional, né? Então, internaliza essa postura. E aí elas começaram a se olhar novamente. Eu esperei mais um tempo e eu fui lá depois, então, para aquela que buscou ajuda. Eu falei, e agora, como é? Aí ela estendeu a mão para a magistrada e disse assim, agora eu tenho vontade de ir próximo a ela. Então veja que tantas e tantas vezes, né, essa ajuda, ela vem desse outro lugar. E muitas vezes é assim, entre aspas, não fazer nada. E eu digo entre aspas porque você está fazendo muito. Quando você se coloca totalmente presente, esse outro que está na sua frente encontra por si só uma pequena luz, um pequeno caminho que ele pode seguir. E aí eu estava falando sobre, alguns dias eu estava falando assim sobre escuta, né? Escutar, essa presença do escutar também, né? Escutar dentro da presença. E eu dizia assim, olha, muitos confundem e acham que falar é a parte ativa e escutar é algo simplesmente passivo. Ah, uma postura passiva ali e quem exerce o papel ativo é aquele que fala. E não, a escuta é uma escuta ativa e que tem um papel fundamental dentro daquela relação. Então, eu lembro assim, uma vez na Hellinger, o Inácio está vindo aqui, então é sinal que já está chegando a hora dele aqui. Eu vou só terminar com esse exemplo aqui, chefe.
E eu estava falando da escuta, e aí na Hellinger, um exercício aqui nosso, dentro da Hellinger, eu não vou saber qual era o professor. E talvez, não era a Mimância, mas a Mimância já falou sobre a escuta. A pessoa, assim, metade da sala ficava para escutar e a outra metade vinha e ia contar uma história ali. Né? Eu fiquei para escutar. E a pessoa veio e contou a história e eu escutei, né? Com toda a abertura que eu poderia escutar aquela pessoa. E ela se emocionou muito e me agradeceu. Depois veio o professor e disse o que era esse exercício. Era assim, olha, aqueles que foram contar a história, eles foram orientados a inventar uma história. E contar uma história bem triste, bem comovente, para ver a nossa reação daqueles que estavam escutando. Como é que a gente está escutando? Será que nós estamos, né, caindo naquela história? Ou algo tocou tão forte em mim que eu já quero imediatamente fazer algo? Ou estou estimulando a dor daquele que está ali, por exemplo, concordando, né? Minha irmã fala, fica concordando com a cabeça ali, né, estimulando esse outro. E aí, depois essa pessoa veio e conversou comigo de novo. E ela falou assim, a minha história, ela não foi falsa. Porque quando eu estava diante de você e senti aquela abertura para a escuta, eu falei a minha própria vida. Então, vocês conseguem perceber como a escuta exerce um papel ativo dentro desse processo de comunicação? E como é que nós podemos auxiliar? Porque eu não fiz, entre aspas, nada. Nada. E essa pessoa agradece muito porque ela encontrou algo muito precioso para ela ali naquele momento. Então, essa também é a nossa visão sistêmica, né? Esse olhar geral e trazer à luz aquilo que está oculto. Inácio, querido, eu acho que eu falei bastante já. Não, você não falou bastante, você falou coisas fantásticas, fundamentais, e por isso que, se a gente pudesse, a gente deixava a noite inteira, né? Mas é o seguinte, gente, é difícil agora falar depois do Marcos, né? Com esse conteúdo todo, a gente fica aqui bem numa situação complicada, né? E agora, o que eu faço com isso? Eu vou pegar a bola e vou levantar no seguinte sentido: eu, como empreendedor e como a vida inteira trabalhei por conta, eu sempre trabalhei na figura do patrão, né? Sempre eu tive empregados e sempre colaboradores. Então, nessa relação trabalhista, eu nunca fui um leão de chácara ou um capataz. Eu sempre tive uma relação muito amigável com todo mundo que trabalhou comigo. Tanto é que, com 40 anos de escritório de contabilidade, até hoje eu não tive uma ação trabalhista. Eu acho que a relação trabalhista, ela está no início, no meio e no fim. Contratar bem, manter bem e demitir bem. Isso é muito importante, a gente respeitar, inclusive, aquela pessoa na hora que você tem que tomar uma decisão. Então, eu vou ser um pouco mais pragmático e colocar para vocês o que eu aprendi nesses últimos 4 anos com relação à área organizacional, como é que a gente trabalha essas relações, como é que a gente cuida de hierarquia, né? Porque essa precedência que o Marcos falou, ela é fantástica. Mas, depois que eu vi um trabalho que o Thomas fez no Congresso de DNA, eu entendi muito também qual que era o meu papel dentro disso. E é um barato, né? Porque eu estou nesse processo há menos tempo que um monte de gente. Quando eu entrei nesse processo, eu entrei também de uma maneira simplista, como a postura do Marcos, fui buscando o meu espaço e esse espaço veio acontecendo. Então, o que eu posso falar é que nada na vida acontece por acaso. Mesmo eu sendo nessa linha de anterioridade, de precedência, um dos últimos a entrar, hoje eu assumi um papel de regulamentar, reorganizar e cuidar das relações trabalhistas de toda a Hellinger no Brasil,
pelo meu perfil e pelo meu trabalho. E eu acho que também nessa linha de precedência, a gente não é quem chegou primeiro é melhor do que quem chegou por último. Cada um tem a sua qualificação técnica, o seu trabalho, a sua dedicação, e a gente tem que respeitar, com certeza, isso a gente sempre respeitou quem veio antes. Então, esse é o papel de quem chega por último, respeitar quem veio antes, respeitar o espaço. Como organização nas relações trabalhistas, mesmo a gente trabalhando com pessoas, eu mantive uma postura há muitos anos de não cobrar horário de trabalho e não ficar que nem aquele chefe horroroso. A gente sempre trabalhou em produtividade. Então, qual que é o melhor trabalhador para uma empresa? O que me traz mais resultados, simples assim. E o significado de resultado a gente está aprendendo na pandemia agora. Que eu a vida inteira imaginei que o único trabalho que tinha era sair de casa às 6 horas da manhã, ir para o escritório, trabalhar que nem um camelo, cuidar das coisas, voltar e bum. E eu percebi agora, com essas mudanças todas, que não é necessário nada disso, gente. A gente pode manter essa relação, esse trabalho, que é o teletrabalho, o home office. A gente pode ter profissionais colaboradores e não empregados. Eu acho que essa figura empregado, ou esse termo empregado, é uma coisa meio complexa, né? Então, na figura colaboradores, não naquela figura manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o empresário ou a gente que trabalha por conta, que temos muitos de nós que somos trabalhadores autônomos, trabalhamos por conta, ele só tem resultado se ele aprender a trabalhar em equipe. E é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na Hering nos últimos 4 anos. Montar uma equipe coesa, do qual muitos que passaram aqui antes de mim e do Marcos fazem parte dessa equipe. É um trabalho coletivo. E a gente consolidou um projeto que a Hering tinha no mundo, num modelo diferente, no modelo de uma pós-graduação, de uma faculdade, num modelo completamente diferente. E nesse modelo, nós trabalhamos todos em sintonia. Então, o papel da gente é unir essas peças. Todos são diferentes, ninguém é igual, ninguém é melhor que o outro ou pior que o outro. Nessa esfera profissional, cabe a gente que está na linha de frente tentar avaliar e ver, olha, essa pessoa ela cabe bem nesse papel e essa cabe bem no outro. Então, eu acabei me especializando nos últimos anos no cooperativismo, e o cooperativismo ele tem uma doutrina. E o principal da doutrina cooperativa, eu acho que para vocês que já viajaram para o interior, quando vocês passam numa fazenda e tem um monte de pinheiro, vocês prestem atenção. Todos os pinheiros crescem iguais e têm o mesmo tamanho. Então, o espírito da cooperativa é esse, todos nós somos iguais, todos nós podemos chegar lá, e cada um tem o seu tempo. Então, a gente tem que respeitar esse tempo. E agora, nesse tempo de loucura, a gente teve que tomar várias decisões. Suspensão de contrato de trabalho, férias, demissões, também faz parte dessas relações do trabalho. Por isso que eu falei no início que a gente tem que também aprender a essa figura. É importante a pessoa que, por algum motivo, ou seja, pela pandemia, está sendo desligada, ela seja respeitada e a gente veja o espaço dessa pessoa, mas também é importante para a gente, para quem trabalha por conta, para quem pretende ser empresário ou ter um negócio, entender que essa relação tem que ser boa para ambos os lados. Ela não pode ser desequilibrada. Ou seja, eu vejo hoje muita gente fazendo de tudo para manter o staff ou manter os seus empregados sem faturamento. Se ele não tiver faturamento, isso é impossível você manter. Então, o que vai acontecer? Às vezes, a pessoa, para poder tentar manter um negócio, ela acaba se prejudicando pessoalmente. Aí ele acaba passando mal, acaba tendo estresse,
E não cabe isso nesse momento. Então, eu vejo o seguinte, eu prego há muitos anos, que o que existe hoje no mercado é trabalho, não é emprego. Trabalho é algo que dignifica, que dá o nosso sustento, que a gente vai ganhar o nosso dinheiro honestamente. E a figura, se é emprego, se é trabalho, muita gente vem da cultura de Getúlio Vargas, de 1930, que só existe CLT. Não é isso, gente. A consolidação das leis do trabalho é uma das leis mais antigas e ultrapassadas, que foi modernizada há pouco tempo. Então, quando o Marco colocou dos litígios, que a Justiça do Trabalho hoje ela encontra muitos litígios, a maioria dos litígios são porque essa relação humana não foi adequada. Essas relações trabalhistas não foram de uma maneira adequada. E muitas empresas grandes, elas acabam terceirizando essas atividades para pessoas que às vezes não têm esse espírito ou essa habilidade. Então, quando uma pessoa ingressa com uma ação trabalhista, é por mágoa, porque a pessoa, sinceramente, saiu magoada de um processo. Porque se ela saísse de uma maneira adequada, pela porta da frente, essa relação trabalhista não ia acabar numa justiça do trabalho, gente. Ela não ia acabar. Então, algumas coisas que o Marco falou e a gente vai corroborar, e que eu aprendi também, eu vinha num modelo de negócio que eu achava o mais perfeito do mundo. Depois que eu conheci o Gerhard e o Thomas, eu vi que eu estava totalmente errado, que eu tinha que mudar. E mudança dói, né? Não é fácil mudar, não. A mudança dói. Mas, se a gente, às vezes, não muda como empreendedor ou como empresário, qualquer coisa, o meu negócio não vai para frente, e aí, não indo para frente, eu deixo de gerar trabalho e renda para um monte de gente. Porque só existe emprego porque existe o empreendedor, porque existe o empregador. Então, é uma coisa bem objetiva. E quando eu falei no início da minha fala lá atrás, que muita gente hoje, quando vai procurar emprego, pergunta primeiro quais são os meus direitos, o que eu ganho com isso, já está começando de uma maneira equivocada, porque acho que tem que ter o equilíbrio, né? Como o Marcos falou, equilíbrio é o seguinte: o que eu tenho que fazer para eu ter direito àquela remuneração? Então, nesse equilíbrio, essas relações elas têm que ser bem, eu acho que bem, como é que eu vou dizer, equilibrada e que todos saiam felizes. Então, o que eu aprendi que me deixou numa maneira assim, sei lá, não sei o que eu faça. A vida inteira dos últimos 25 anos eu trabalho com cooperativa e eu sempre coloquei em todas as cooperativas uma gestão de diretoria de número ímpar, porque nunca podia dar empate, porque eu achava que era importante as decisões serem democráticas e blá, 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 blá. Aí, quando eu ouvi o Gerhard e o Thomas falarem sobre números pares na gestão de uma empresa, gente, eu mudei completamente a gestão de todos os projetos que eu toco. E eu posso falar de coração. Todos evoluíram muito. Então, significa o quê? Isso tudo que o Bert trouxe para a gente é real, é estudado e funciona. E não precisa desconfiar ou ter medo. Às vezes, uma tomada de decisão é difícil, mas tem que ser tomada. Se eu tenho uma sociedade de número ímpar, e o Bert falou que não vai dar certo, quem sou eu para falar que o negócio vai dar certo? Então, nesse contexto, a gente tomou algumas decisões. Eu orientei vários dos meus clientes a tomar essa decisão. E o que eu posso falar para vocês? Ninguém quebrou e ninguém faliu. Muitos continuaram progredindo. E essas leis sistêmicas, elas são importantíssimas nessas relações. E o empregado, ou colaborador, ou prestador de serviço, que hoje a gente tem várias formas de contratação, ele tem que entender o seguinte, que ele tem que
não, hoje não vai para o trabalho porque não pode, que o coronavírus não deixa. Mas ele tem que acordar de manhã, ele tem que agradecer a Deus de ter um posto de trabalho e que ele está indo trabalhar enquanto muita gente está desempregada aí fora. E não levantar e falar de novo, eu vou aguentar aquele chefe chato, aquele... E trabalhar desgostoso, como o Marcos falou quando ele mudou toda a estrutura lá do projeto onde ele trabalha. Que você tem aquelas baias gigantes, um não vê o outro, ninguém conversa com ninguém, você vai para trabalhar desgostoso, você vai amargurado, vai obrigado, porque você tem que ganhar o seu salário no 5º dia útil, gente. Aonde você acha que você vai chegar? Numa úlcera, num estresse, trabalhar num ambiente desgostoso não é legal para ninguém. E quem faz o ambiente do seu trabalho, ou quem faz o ambiente da onde você trabalha? É você mesmo, gente. É a gente que faz o ambiente. Então, se eu chego triste, o meu dia vai ser triste. Ó, hoje está frio, está nublado lá fora, está chovendo. Olha que dia horroroso! Que dia lindo, minha gente. Eu acordei, eu enxerguei, eu olhei para fora, eu posso fazer alguma coisa. E posso garantir para vocês hoje que no país que a gente vive, no momento que a gente vive, essa população que, entre aspas, está fora do mercado de trabalho, que só é considerado para fins de estatística no mercado de trabalho a CLT, hoje em dia, 70% da população está fora da CLT, está em outros mecanismos, ou seja, MEI, ou seja, autônomo, ou seja, empresário, ou seja, tudo vai. Então, nesse conceito de relações do trabalho, mesmo que eu trabalhe sozinho, eu também tenho que acordar de bem comigo mesmo e não trabalhar obrigado. Acho que a pior coisa que tem, e isso eu devo muito a Sophie, que logo que eu encontrei ela a primeira vez em Madrid, num café da manhã, ela falou: olha, Inácio, você não imagina aonde você está entrando, o que vai acontecer. E com certeza eu falei, essa mulher é doida, né? Pelo amor de Deus, ela mal me conhece e fala que você vai movimentar muita gente, você já movimenta na cooperativa e o que você está fazendo a partir de agora vai mudar a tua vida e vai mudar a vida de muitas pessoas. Gente, e é mais ou menos por aí, porque nessa, entre aspas, relação de parceria, também não deixa de ser uma relação trabalhista. Não tem patrão, tem um parceiro, um colaborador, um sócio. Então, nesse contexto, o mundo mudou. As relações trabalhistas vão mudar. O teletrabalho está aí. O trabalho empreendedor está aí. Muita gente que ficou desempregada, que estava fazendo fome, hoje vai lá e costura uma máscara e está ganhando mais dinheiro do que ganhava trabalhando, às vezes, 8 horas por dia. Dentro do mercado de trabalho e do futuro do emprego, aparecem muitas oportunidades que, às vezes, não estão abertas porque a gente não está de olho aberto. Então, na minha área também, que é uma delas, que é a educação, a maioria dos professores era contra o ensino EAD, porque achava que ia perder o trabalho. E agora? O que aconteceu? Todos estão dando aula em EAD. Todos estão dando. Então, eu vejo da live da Mimança, do Renato e da Simone, esse vírus veio, e veio por um bem muito maior. E nós vamos sair com relações diferentes, relações trabalhistas diferentes, modelos de trabalho diferentes, teletrabalho vai existir, home office, o que quer que seja falado. Mas a gente está se modernizando, a gente está mudando o nosso conceito. O EAD é uma questão que tinha esses, entre aspas, predicados que muitos sindicatos achavam que não ia dar certo. O meu filho de 7 anos está tendo 3 horas de aula online por dia. E está sendo de uma produtividade muito bacana. E a gente achava que isso era impossível, uma professora segurar 10, 20, 30 aluninhos. Agora, esse professor, antigamente, ele estava estressado, ele não conseguia fazer nada. Muitas vezes, nessa relação de trabalho, nessas modernidades,
o empregado ou empreendedor perde 2, 3 horas no trânsito, hoje ele fica, às vezes, dentro de casa e ele pode evoluir muito mais. A gente pode viver uma vida bem diferente. Então, até no meu caso, do meu escritório de contabilidade, eu achei que eu nunca ia fazer isso. E o que eu posso falar para vocês? É muito legal trabalhar em casa. Dá para trabalhar. Eu tenho a relação com os meus colaboradores totalmente virtual e como eu estou tendo com vocês aqui, com você que está assistindo, com os nossos multiplicadores, colaboradores, com os professores, e nós estamos fazendo o nosso papel. Então, dentro desse trabalho, eu vejo que o direito sistêmico, as constelações familiares vieram também como uma grande ferramenta nessa área das relações do trabalho, porque é importantíssimo você saber se relacionar. Quando o Marcos contou aquela história de ouvir e aquelas coisas todas, eu lembro muito nessa área trabalhista, e principalmente quando você trabalha num lugar que tem mais de 2, 3, 5 pessoas, a gente fala de rádio peão, de telefone sem fio, e a gente sabe, quando a gente trabalha, às vezes, o que nem o Marcos trabalha no poder público e às vezes trabalha com um monte de gente, a gente sabe que não é fácil trabalhar com gente. Não é fácil. E a coisa mais difícil que tem, e que isso vale para a gente mesmo, e que eu acredito que é importante nessa relação, é o reconhecimento. Por quê? Porque a gente está acostumado desde criança, quando cresceu, você não pode isso, você não pode aquilo, você ouve não a vida inteira. E no mercado de trabalho não é diferente. As pessoas marcam a relação de trabalho pelos nossos erros e não acertos. Se você errou, você fez errado e blá, 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 blá. E se você acertou, qual que é a resposta básica? Não fez mais nada do que a sua obrigação. Então, essa questão de reconhecer, de fazer um trabalho bacana, de se relacionar bem, ela é muito importante. E indo mais além dessas relações trabalhistas, as relações humanas. Não é fácil hoje a gente viver, liga a televisão, só desgraça. Esquece coronavírus, que isso já está mais do que impregnado. Mas antes do coronavírus, a mídia só fala coisa ruim. Tudo. A notícia ruim propaga. E, às vezes, ela chega para a gente de uma maneira totalmente equivocada. Então, o que eu acho, gente? A gente está num momento diferente, no momento que todas as relações vão mudar, as relações humanas vão mudar, porque não é um teste grandioso essa convivência que a gente está tendo. Aumentou o número de separações, de divórcios e de briga entre casais, aumentou muito o número de desligamentos de empregados, porque as empresas estão literalmente fechando as portas. O resultado de tudo isso é o seguinte: é um mundo novo. E o que eu posso falar? Ao invés de a gente ver só a parte ruim de tudo isso, se prepare para o novo. Você que está estudando para direito sistêmico, para constelação familiar, e tem uma outra profissão, que nem eu sou contador. A minha especialidade é cooperativismo e outras coisas. Mas eu aprendi muito aqui nesse curso. Eu já sou quase PhD, né? Porque eu estou em todas as turmas, todos os cursos, todas as lives. Então, a gente também se aprimora demais para esse mundo novo. O que eu vejo no mundo novo, para encerrar? Só tem lugar no mercado para as pessoas multiprofissionais. Para aquela pessoa que está ali parada, e às vezes a gente vê nas empresas grandes, a gente tem aquelas histórias antigas do carimbinho, né? O cara só bate o carimbo. Se você pedir para ele fazer outra coisa diferente, ele não vai fazer, porque ele não sabe fazer. Então, para a gente se profissionalizar, para ir para esse mundo novo, aprender mais coisas, que a única coisa que ninguém tira da gente é o que a gente coloca aqui dentro, gente. Então, eu oriento todo o pessoal, quando eu faço minhas palestras, meus cursos, que
se você estiver na igreja, do lado da sua casa, ou estiver numa ONG oferecendo um curso gratuito de oratória, de corte e costura, de escambau, faz. Você nunca sabe se isso vai ser útil para você, mas um dia pode ser. Então, é importante a gente estar preparado para esse mundo novo. O mercado de trabalho vai mudar e muito. Em vários países, várias profissões estão sendo aniquiladas. A gente vai esperar a nossa profissão acabar ou a gente se prepara para esse mundo novo, gente. Então, o mundo é de quem está preparado. E como o ditado chinês diz, crise, perigo ou oportunidade. A decisão está nas suas mãos. Então, vamos se preparar para esse mundo novo, vamos se relacionar bem nos nossos projetos, E para relação empregado-empregado também é fundamental a gente se relacionar. A gente tem que estar num ambiente de trabalho que a gente goste, que a gente levante de casa ou que a gente acorde para ir para a internet satisfeito e não por obrigação. A pior coisa que tem no mundo do trabalho é você fazer algo pelo salário no final do mês ou por obrigação. Faça algo que o teu coração te faça bem. E eu posso falar por mim, e eu vejo isso no Marcos, que eu conheço muito bem, graças a Deus. Tudo que a gente faz com o coração. Então, o que você faz com o coração é mais leve, é mais gostoso. Eu amo o que eu faço, eu trabalho demais, eu amo esse trabalho que eu estou fazendo com a Henninger, então tudo eu me dedico. E quando eu me dedico e faço de coração, o resultado acontece. Pode ter certeza disso.